tipo, eu desenho e tal, como eu te falei antes ali, eu sempre desenho, tipo, em caderno, livro, na parede de casa, assim, do quarto mesmo, então foi algo bem natural, acho, desde pequeno. Tipo assim, eu tatuo há 8 anos, então eu tô envolvido diretamente, né, com a arte, né, com o desenho, há 8 anos. Então, dependo disso profissionalmente, só disso, né, da arte, da minha profissão, da tatuagem também. Cara, acho que nesse caso nada me impedia de vir, né, a aprender, no caso, né, como eu falei antes, eu sempre sempre desenhei desde pequeno, mas nunca tinha tido a oportunidade, por exemplo, de fazer um curso, exceto pela internet ali. Mas eu sempre quis fazer um curso presencial porque eu acho que é diferente, né? A dificuldade para mim antes de iniciar, eu acho que era mais falta de tempo, de repente, não era algo que eu realmente precisava, né? Daí a partir do momento que eu comecei a precisar mais disso, né? Tipo, no meu trabalho e tal, então quando eu entendi que eu precisava melhorar muito mais os meus desenhos para mim começar também a tatuar melhor. Então aí eu busquei o Belas Artes, acho que é a maior instituição aqui, e também tem bastante reconhecimento. Também já tinha alguns amigos, eu tinha ouvido falar de alguns outros amigos, então aí eu vim atrás. Eu comecei a entender melhor certas coisas que eu já fazia, porém não entendia exatamente Tipo, eu reproduzia muita coisa, né? Desenho de internet e tal, mas aí quando eu passei a entender algumas técnicas, eu comecei a ver que a maioria dos desenhos que eu fazia, por exemplo, tinha muitos erros, né? Hoje eu comecei, de certa forma, a aprimorar meus desenhos e fazer da maneira correta. Cara, eu não sei dizer exatamente se tinha alguma barreira, assim, específica, mas, por exemplo, eu sempre tinha muita dificuldade de entender certas coisas, como sombras, como linhas, né? Tipo, algumas texturas de pele, de tecido, enfim, texturas dos desenhos, né? Então, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a entender um pouquinho melhor. E também, depois que comecei a estudar mais sobre desenho, eu comecei a observar mais, por exemplo, montanhas, assim, tipo, você vê as tonalidades das cores das montanhas, por exemplo, das nuvens, né? Quanto mais longe elas trocam de tom, isso é algo bem que mudou bastante, assim, a minha visão sobre os desenhos. E o que as pessoas mais falam por exemplo, eu não sei fazer nem um Zé Palito. Mas é assim que se começa, é justamente isso. Se tu for olhar um Zé Palito, ele tem uma base, ele tem uma estrutura. É a partir disso que se aprende a desenhar. Então acho que tu começa do básico, acho que ninguém nasceu sabendo. Umas pessoas nascem com mais facilidade que outras, mas não quer dizer que não são todas que não possam fazer, no caso.